Muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo customizado. Nós vivemos um tempo que importa ser feliz, né? As pessoas só pensam em ter sucesso, ter uma qualidade financeira confortável, ter dinheiro. Isso não tem nada de errado. Não tem nada de errado nisso em querer ter bens. Mas aonde que está Deus na minha vida, no meio disso tudo? O Cristo customizado é o retrato dessa geração que não quer se curvar à verdade. Muito pelo contrário, quer moldá-la conforme os seus desejos, né? O que é customizar, para início de conversa? Customizar significa adaptar ou personalizar, fazer do jeito que eu quero, funcional para mim. Um Cristo customizado é um Jesus domesticado, feito sob medida para atender às minhas preferências, às minhas necessidades ou os meus gostos específicos, né, para alguma coisa. É um tipo de Cristo que abençoa sem confrontar, que promete sem exigir, que oferece sem transformar. Lembra? Transformação da mente. Esse evangelho mercantil, né? Mercado, que transforma a fé em moeda de troca, fala assim, ó, eu dou, Deus me dá. Eu creio, Deus me prospera. Você crê? É só ouvir as músicas gospel hoje que infestam as nossas rádios, os nossos podcasts. É só ouvir essas opiniões inteligentíssimas que a gente ouve por aí. O contraponto, a Bíblia não nos apresenta um Jesus super-homem, um Jesus bonzinho dessa maneira, mas um servo sofredor, como Isaías 53, ó, desprezado e rejeitado pelos homens, ferido pelas nossas transgressões, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro Cristo, aliás, né? Não veio para satisfazer meus desejos, meus caprichos. Não veio para fazer isso. Ele veio para nos redimir dos nossos pecados por meio do seu sangue. E primeiro para fazer a vontade do Pai, em primeiro lugar. A gente vê isso lá em Filipenses 2, de 5 a 11, o texto que fala: sede, portanto, como Cristo, que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, conhecido figura humana, assim mesmo se morte de cruz. Esse Jesus paz e amor dos nossos dias muitas vezes ignora o chamado ao arrependimento, né? Jesus que é só amor, Jesus Cristo, nunca se falou tanto de Jesus. É o Jesus da porta larga, né? Que sempre nos livra de problemas e que não nos permite sofrer. Eu declaro que você não vai sofrer, longe de mim. Esquece de João 16:33, ó, essas coisas do Senhor dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos força naquele que já venceu, só nele. Lucas 9:23 faz o rebate essa ideia de vida tranquila, né? O próprio Jesus fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia a dia e siga-me. É diariamente, negar-se, autonegação. Mas nós homens, mulheres dessa geração Z, né, igual falam, não queremos seguir ninguém. A gente quer liderar, curso de liderança. Ó, líder. Aliás, a gente só quer seguir a nossa própria vontade. É a única coisa que a gente segue é a nossa vontade. Para pensar. O homem distante de Deus está morto nos seus delitos e pecados. Esse homem não quer ser servo de Jesus. Ele não quer esse Jesus servo também não. Não é o que precisamos, né? Eu quero ser líder. Eu quero aquele Jesus tal. Por isso, né, esse Cristo personalizado, funcional, customizado, é no fundo mais um ídolo. É mais uma projeção do nosso coração. Calvino já disse, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esse Cristo, para nós, funcional, é um ídolo. Não passa de um ídolo. Mas o verdadeiro evangelho revela um amor que não negocia, não tem negócio, não é mercantilismo, não é mercado. Romanos 5:8, para bater forma, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mandou Jesus, Ele amou de tal maneira o nosso mundo que Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê.
quando éramos inimigos dele, ele veio e morreu por nós. Que amor é esse? É mercado isso? É para me agradar? Quem que é meu Jesus? Esse Jesus verdadeiro que veio, que morreu pelos meus pecados, ele arcou com todo o prejuízo que toda a humanidade deu, cancelando a dívida que nos subjugava, né? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele pagou, tetelestai, está consumado, está pago. Ele pagou a nossa dívida, né? Ele pagou com a vida dele, a sua vida. O justo pelos injustos. Como é que a gente pode continuar a viver nos nossos pecados depois disso? Como que a gente consegue? Vocês estão me entendendo? Quão sério é isso? Quem é o seu Jesus? O meu Jesus, o Jesus verdadeiro, nos chama à santidade, à obediência e à autonegação, não à autoindulgência, à autocomiseração, à autoexaltação. Ele não nos promete ausência de tribulações, mas ele atravessa o vale da sombra da morte conosco. Ele pega na nossa mão direita e nos ajuda. Mal nenhum nos acontecerá, fogo nenhum te queimará, nem água nenhuma te submergirá. O Cristo bíblico não é um meio para um fim. Ele é o começo, o meio e o fim. O alfa e o ômega. Esse é o verdadeiro Jesus. Portanto, a pergunta de qual que é a pergunta não se resume a qual Cristo te agrada, mas se você está rendido ao Cristo verdadeiro, ao senhorio dele em todas as áreas da sua vida. Está rendido a Jesus Cristo ou só quando ele te serve, quando ele é funcional? Senão ele não passa em mais um ídolo na sua prateleira, mais um troféu, mais uma coleção, um objeto da sua coleção. Independentemente do que eu ou você pensamos ou achamos, Jesus é Yeshua HaMashiach, o Messias prometido. Ele é autossuficiente, ele é imutável, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, né? Ele é Cristo, o ungido de Deus, prometido pelo anjo. Yahvé é a salvação. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, não o príncipe desse mundo que rege esse caos. Ele é o príncipe da paz, da vida da paz. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, todos os dias. Esse é o Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o Jesus Cristo que salva, que perdoa, que liberta, que te dá a vida eterna. Ele é a videira verdadeira, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem é o seu Jesus? Quem é o seu Jesus? Fiquem com Deus. Uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.